Até que ponto, cara, a gente consegue chegar? Até que ponto o ser humano consegue chegar nessa arte maravilhosa de se iludir, nessa arte maravilhosa de criar uma realidade paralela onde apenas ele e só ele vive, né? Agora a última é do bebê reborn. Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas outras coisas aqui. Mas me parece que a gente está bastante apaixonado pelas mentiras. E eu pensei um pouco sobre isso antes de fazer o vídeo, né, cara? Porque eu consigo entender que uma pessoa, ela de fato cria histórias para si mesma, cria realidades que só existem para elas, para que, imagine, de repente ela tenha mais força, de repente ela consiga sobreviver num ambiente muito difícil. Eu sei disso, eu consigo entender isso porque eu fiz isso. Eu vim de um ambiente muito difícil, muito pobre, muito e eu ficava criando histórias para mim. Na minha cabeça, eu ia conseguir. Na minha cabeça, eu ia fazer tal coisa. E quando eu fizesse, tal coisa ia acontecer. E aquilo me ajudou enormemente. Então, eu respeito, eu entendo isso. Mas uma coisa que eu não entendo, e eu nunca vou entender, é o fato de uma pessoa querer que as outras pessoas acreditem naquilo que ela faz. Naquilo que ela acredita, naquilo que ela vê. E mais do que isso, né? Ela queira forçar que as outras pessoas, se pensarem diferente dela, sejam criminalizadas. Não só criminalizadas, mas perseguidas, sejam eventualmente aviltadas por causa disso. Isso não faz sentido na minha cabeça. Algum tempo atrás, eu vi um vídeo de uma moça tentando passar com um bebê reborn, que basicamente é uma boneca. A gente chama de bebê reborn, mas podia chamar só de boneca. Eu não sei por que a gente chama de bebê reborn. Mas a pessoa estava ali passando com um boneco e ela tentou passar no caixa do supermercado de pessoas com prioridade, né? Pessoa com deficiência, idoso, etc. E a moça do caixa falou o seguinte: não, mas espera aí, isso é um boneco, você não pode passar aqui não. Ela falou: não, pode chamar o gerente aí que eu vou passar, eu tô com meu filho, você tá incomodando meu filho, você tá traumatizando a criança. E quando você olhava pro rosto da moça, cara, se aquilo ali foi combinado, tava muito convincente, porque ela tava falando sério, ela tava falando muito sério. E teve outros casos também, né? Enfim, e aí é muito difícil você saber o que é verdade, o que é mentira, o que é montagem. De gente tentando, por exemplo, pegar prioridade para sentar porque estava com o bebê, ou levou o bebê no médico. Isso é uma coisa que fala muito sobre fragilidade humana, então eu não quero entrar nesse mérito aqui. Mas eu quero entrar no mérito de que você consegue imaginar que daqui a algum tempo, talvez, se as coisas permanecerem, né, nessa toada, talvez daqui a algum tempo você tenha bebê reborn com direitos civis. Você tem a bebê reborn que, por exemplo, imagina, você não pode mais dizer que ele não é um bebê, que ele é um boneco, na verdade. Você consegue imaginar a situação de você estar andando na rua com seu filho, e seu filho vai à ponta e fala: ah, neném, neném, neném. Você fala: não, filho, aquele é um boneco, não é um neném. Você consegue imaginar que uma pessoa pode se incomodar com isso? Ela pode realmente ficar irritada com isso? Mas observe, sob o ponto de vista de foro íntimo, né? Vamos pensar no foro íntimo. Para ela, aquilo não é um bebê. Ela tem relações afetivas com aquilo ali. Ela tem, basicamente, né, um contato que fez com que ela criasse um vínculo emocional. Para ela é uma criança, mas objetivamente falando, aquilo não é uma criança. Aquilo ali é uma boneca. A gente chama de bebê reborn, ele poderia chamar só de boneca e pronto. Porra, observa que o fato dessa pessoa se sentir incomodada com isso, isso atacar ou ofender alguma suscetibilidade dela, pode fazer com que, daqui a algum tempo, imagina, você veja um movimento a favor dos direitos civis do bebê reborn. E aí você não pode mais dizer que o bebê reborn não é uma criança, que aquele ali é um boneco, porque na verdade, se você fizer isso, imagina, a lei determina que você não pode falar esse tipo de coisa. E inclusive você vai ter que ressarcir, fazer algum tipo de indenização para aquela pessoa, apenas porque, embora você esteja falando estritamente a verdade, apenas a verdade, nada mais que a verdade, você precisa atender àquela suscetibilidade, porque ela vai ficar muito incomodada se você não disser que a boneca dela é um bebê, quando na verdade a boneca dela realmente é uma porra de uma boneca. Observe que isso acontece com diversas outras coisas e eu fiquei tentando pensar, cara, de onde é que vem isso? Por exemplo, hoje, uma mulher trans, você é obrigado a dizer que ela é uma mulher, mesmo que ela não seja uma mulher. Ela parece uma mulher, mas ela não é uma mulher. Uma coisa muito diferente da outra. Se uma pessoa, por exemplo, se veste de mulher e diz que é uma mulher, ela não se torna uma mulher por isso. Por exemplo, uma mulher provavelmente vai saber como é uma cólica menstrual, como é ter menstruado em algum momento. Repara, uma mulher trans é diferente de uma mulher. E por mais que aquela mulher trans, acredite que ela é uma mulher, isso seja uma realidade para ela, isso é de foro íntimo. E isso tem que ser respeitado, ninguém tem nada a ver com a forma como aquela pessoa decidiu viver a vida dela. Mas o fato é que, objetivamente falando, ela não é uma mulher.
pela biologia especialmente, ela não é uma mulher. E se a gente fala de diversas coisas, dizendo que, na verdade, a biologia não é tão importante assim, na verdade, o que importa é a função social, ora, então, por favor, alguém me explique por que é que as mulheres trans tomam tanto hormônio. Afinal de contas, a biologia não é tão importante assim? Ué, por que o hormônio, então? Veja, mesmo uma verdade como essa que eu acabei de falar aqui, é uma verdade apócrifa nos dias atuais. Talvez algumas pessoas venham me criticar, talvez algumas pessoas, inclusive, falem mal desse vídeo aqui, mas o fato é que esse é o meu ponto de vista. E se uma pessoa acredita que ela é uma mulher trans e ela deve ser respeitada, eu acredito que o meu ponto de vista também deve. Só que as verdades que a gente decidiu acreditar, ou aquelas verdades que a gente decidiu adotar de forma íntima, de forma individual, têm se transformado numa imposição, inclusive por vias jurídicas, para que outras pessoas também acreditem nelas. Não só acreditem, mas eventualmente apoiem. E isso é uma coisa que eu não posso deixar de observar. A gente vive hoje num momento de destruição da verdade. Ou ainda, mais do que a destruição da verdade, a gente fica criando outros conceitos que basicamente contrariam aquelas coisas que são mais naturais. Aquelas coisas que a gente entende sem sequer precisar pensar muito tempo. De forma que quando a gente é empurrado pela massa das pessoas, pela lei, pela televisão, pela cultura vigente, a gente acaba aceitando o absurdo. A gente vai vivendo nesse sistema de repetir a mentira para fazer parte daquilo ali, embora eventualmente a gente nem sabe se a gente acredita naquilo de verdade ou não. Às vezes a gente nem refletiu acerca daquilo. A gente vive num tempo em que a gente fala muito sobre desconstrução, mas você concorda que um sinônimo para desconstrução é destruição também? Recentemente saiu um filme da Branca de Neve e ele foi muito mal sucedido. Fizeram uma Branca de Neve, se eu não me engano, que não era branca, e aí fizeram, enfim, uma chacota. O filme realmente foi uma chacota, não fez sucesso nenhum. E eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando, bom, muito bem, reputaram muito tempo, né, o fracasso do filme é o movimento woke. E eu fiquei pensando, cara, veja bem, né, vamos pensar com calma. Por que se eu tenho um movimento que defende coisas que são legítimas e eu acredito nisso, por que eu simplesmente não pego e crio uma coisa nova? Por que eu preciso pegar a Branca de Neve, que já está lá pronta, ela já está feita, e eu preciso transformar ela, desconstruir ela? Por que eu simplesmente não posso construir uma coisa nova? Por que eu não posso fazer um filme novo? Por que eu não posso pegar e fazer uma coisa parecida? Mesmo que seja um plágio, por que eu preciso pegar a Branca de Neve, chamar de Branca de Neve e destruir completamente o enredo? Destruir completamente o sentido profundo da coisa? Repara, parece uma escolha não só perversa, mas uma escolha tola, uma escolha burra. E quanto mais a gente faz com que as pessoas lidem com esse tipo de imposição, imagina, um filme você pode ir assistir ou não, mas quando eu crio uma lei dizendo que você não pode dizer certas coisas, ou quando eu crio uma lei dizendo que um boneco, imagina, isso não aconteceu ainda, tem direitos civis, o que será que eu estou dizendo? Será que eu estou basicamente dizendo que você é obrigado por lei a se tornar louco também? Você é obrigado por lei a não pensar, a não raciocinar, a simplesmente aceitar o absurdo e repetir essas mentiras que contam todos os dias para você? Porque se isso é verdade ou não, eu não sei, deixa aí nos comentários o que você acha. Mas uma coisa que me chama muito a atenção é essa fome insaciável que a gente tem não de desconstrução, mas de destruição. De destruição daquelas coisas mais basilares. E eu não sei exatamente porquê. Por exemplo, coisas como a família. Imagina, um bebê reborn, com certeza absoluta ele tem uma função. Aquilo não foi criado à toa. Aquele boneco não foi criado à toa. Mas, veja bem, a gente vai dando funções diferentes para ele. A gente vai envolvendo aquele boneco na nossa vida de forma que daqui a algum tempo, não só estabelecida a relação emocional, mas estabelecendo, imagina, um vínculo social, você começa a dizer que, na verdade, você não precisa de um ser humano, você não precisa de um filho humano para se considerar pai. Hoje em dia a gente já tem os fenômenos dos pais de pet, não é mesmo? Ao passar do tempo, a gente vai destruindo esse laço que liga os seres humanos, as interações humanas. A gente já tem muita dificuldade hoje em dia, inclusive de se relacionar. Você consegue imaginar se daqui a algum tempo esse núcleo mais forte, esse núcleo mais básico da vida humana, que é a família, ele parar de existir? Para onde é que a gente vai? Eu já ouvi diversos comentários, diversas opiniões acerca de onde vem isso, de onde vem essa deterioração da nossa relação humana, da nossa relação, por exemplo, familiar. E muita gente reputa isso aos movimentos woke, né? E eu fiquei pensando nisso esse tempo, né? Tudo bem. Então, existe esse movimento woke, eles defendem algumas pautas, mas qual exatamente é o objetivo deles? Ou seja, quando é suficiente? Por exemplo, quando você quer atingir um determinado objetivo, quando eu quero, imagina, conquistar um país, eu conquisto aquele país, eu sei quando eu cheguei, por exemplo, na capital, quando eu destituí, por exemplo, a liderança. Mas qual é o ponto de inflexão? Ou seja, qual é o momento em que eles conseguiram? Porque os direitos estão aí, a cultura está aí, a lei já está aí, o que mais eles precisam? E a resposta talvez seja a total e completa alienação, porque para lidar com certos conceitos,
como esses, por exemplo, você precisa estar completamente alienado. Não só alienado de não se importar com as coisas que estão acontecendo, mas também alienado por aceitar que você vai ter que mentir para você mesmo e inventar uma história na sua cabeça para acreditar naquele tipo de coisa. A gente se apaixonou por mentira e a gente se apaixona cada vez mais por mentira, a mais nova é essa do bebê reborn, e a gente não está percebendo que a beleza da verdade é que a verdade aproxima a gente. Mesmo que às vezes ela faça a gente se aproximar em choque, em guerra, em combate, a verdade ela aproxima a gente. Enquanto que a mentira ela afasta a gente. Não só afasta a gente um do outro, por mais que a gente pareça muito próximo, a gente não está vendo quem o outro é, mas para além disso, ela afasta a gente da gente mesmo. A gente já não tem mais noção do que está acontecendo. A gente já não sabe mais quem a gente é, se a gente é homem, se é mulher, se é trans, se é um bebê reborn. Então, queria compartilhar isso com você. O que você acha? Deixa nos comentários. A gente se vê no vídeo 148. Um abraço e tchau, tchau.